Olá pessoal, daqui a pouco nós vamos começar a segunda parte do vídeo 47. Vamos até que ponto vai essa influência dos UFOs dentro dos presidentes americanos, dos governos americanos. Vários presidentes tiveram envolvimento maior ou menor. E depois vamos continuar a ver por que agora o Pentágono resolveu liberar aqueles 2 vídeos, são 4 vídeos aliás, dos caças perseguindo os discos tic-tac. Depois disso continuaremos a conversar sobre essa estranha influência, essa curiosa influência dos discos voadores no governo americano e no mundo inteiro. Até já! Olá pessoal, estamos aqui de volta com a segunda parte do vídeo 47. Nós tínhamos visto no vídeo anterior que os presidentes eles são atores transitórios no cenário nacional e mundial. Eles ficam ali 4 anos em alguns países, 5 em outros países. Aqui no Canadá 4 anos, nos Estados Unidos, no Brasil 5. Pois é, eles só ficam esse período e depois saem. Então, do ponto de vista dos gestores do programa do governo oculto, né, quem está por trás do poder, aqueles que não saem nunca, do ponto de vista deles, esses presidentes não podem ser confiáveis. Eles não estão prontos para lidar com a questão de forma segura. O cara sai, vai para a vida privada, como em muitos países. Então, o que acontece é que durante o mandato deles, eles têm acesso a um determinado patamar de segredos e depois vão embora. Então, é muito importante perceber, o governo oculto continua lá. Esse é que manda. Então, isso aí eles não têm segurança nenhuma, nem durante o mandato, nem depois do mandato. Então, quem realmente que está no comando? Quem é que está no comando dessa coisa toda? Se o segredo dos OVNIs é real e alguém ou algum grupo está no comando, está fazendo um trabalho muito bom. Porque pelo menos nessa era moderna nós temos 70 anos de ocultamento, pelo menos. De ocultamento e de confusão, porque eles lançam muita matéria para confundir. Colocam pistas erradas, pistas absurdas para desacreditar os ufólogos, os pesquisadores, elementos e agentes. Está cheio de agente preparado para espalhar a confusão. Já em 1950, o sociólogo americano C. Wright Mills, ele escreveu um livro com o título A Elite do Poder, lá nos Estados Unidos. E ele dizia que a poder nos Estados Unidos, no caso, era composto de elementos corporativos, militares e governamentais. Isso foi uma análise bem radical na época, estamos falando na década de 50, né? Ele mostrou ali, né, que aquela teoria dele se revelou perfeita. Eles estão aí. Hoje ele estava certo. Em muitas coisas ele estava certo. Hoje nós estamos vendo que as grandes corporações são as mega empresas, como a Google, por exemplo, como em várias outras. Temos algumas empresas que estão comandando o planeta inteiro. Na área financeira, na área médica, na área de pesquisas nucleares, na área de pesquisa espacial. Então essas corporações são corporações transacionais. Elas não pertencem a país algum. Elas ganharam um papel dominante na nossa civilização. Né? Se isso é certo ou errado, muitos acham certo, outros acham errado. A globalização é uma realidade no mundo de hoje. Isso a gente está vendo claramente. Lá no final da década de 80, né, é que foram criadas essas oportunidades por governos visionários e empresas, né, grandes corporações já estavam estudando como implantar isso. E principalmente pelo acesso à mão de obra barata, como tem hoje na China, na Ásia, né, nós temos uma mão de obra baratíssima, como até no Brasil. O objetivo foi criar uma estrutura jurídica internacional para facilitar esse processo de globalização e de transformar a mão de obra numa coisa barata. Uma delas foi a criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a NAFTA. Quer dizer, eu tenho isso aí, incluiu o fortalecimento de outra organização, que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que escraviza nações inteiras com as suas regras absurdas de controle de economia, de controle de crescimento, controle de moeda. E é bom lembrar que os bancos centrais no mundo inteiro não são bancos governamentais, são bancos particulares. Pois é, nós vamos falar disso depois. Então todas essas organizações promovem a privatização de recursos naturais, minério, água, etc. Vai por aí, nós estamos vendo isso. E isso eles têm minado, né? Essas organizações são constantemente acusadas de minar as leis nacionais relativas à saúde. Eles sempre atacam saúde, educação, habitação, sempre, em todo o país é isso. Essa turma é do mal, né?
Então eles fazem tudo isso e o meio ambiente também. Nós estamos vendo hoje a crise na Amazônia, a crise no Canadá, está pegando fogo aqui no Canadá também, florestas inteiras queimam todo ano, em todo lugar do mundo, não é só aí não. Então nós temos que as manifestações que aconteceram, principalmente em 2011, aconteceram várias manifestações pelo mundo, como o Coup Manhattan, para derrubar esse mercado financeiro mundial que controla a economia, controla a nossa vida. Não deu certo, né? A questão de quem está no comando não foi abordada, mas existe. Pois é, então nós vemos que essa estrutura, né, de poder, essa estrutura global de poder, influencia fortemente, até domina países inteiros, né, estados-nações. A soberania, a moda antiga, tornou-se uma relíquia. Pois é, eles estão acabando com essa história de soberania, tentando, né? Nacionalismo, nós temos na Europa, a tendência é acabar com o nacionalismo de cada país e criar uma aldeia global. Isso tudo é considerado coisa antiga por essas pessoas. É uma relíquia. Eles querem acabar com isso, com o nacionalismo, com o patriotismo, com tudo isso. Nós estamos vendo isso claramente hoje em dia, né? Então isso será membro de uma família esquecido, mas sendo acabado. Essa é a proposta dos globalistas. E esses interesses privados, eles também se encarregaram do fenômeno UFO, ou OVNI, desculpa, às vezes eu falo UFO, OVNI, que é em inglês e português, mas são objetos voadores não identificados, OVNIs, né? Então, mesmo que estão influenciando as forças armadas, corporativas, o dinheiro que do mercado, o black budget, né, quer dizer, aquele dinheiro do sujo, está indo vai para essas corporações e vai para as organizações militares também com seus projetos escusos. São mundos dentro de mundos. Universos dentro de pequenos universos. Então, até agora, nós estamos vendo que o mundo dos segredos, né, ou dos segredos classificados, ele se moveu muito mais para frente, está muito fora do alcance público, muito mais do que todo mundo pode imaginar. É claro que nós estamos conversando que existem aberturas. É difícil ainda entender uma coisa tão mantida em segredo, tão fechada, mas de vez em quando escapole alguma coisa. Existe alguma agenda diferente em andamento. Nós estamos vendo isso, que é quando o próprio Pentágono libera vídeo de objetos voadores não identificados. O próprio presidente Trump fala do assunto. Os senadores americanos tocam no assunto. Os jornais do mundo inteiro, houve uma racha. Alguma coisa rachou. E a abertura está acontecendo. Isso aí nós vamos ver que o sigilo dos OVNIs, né, tem muito a ver com o segredo militar e com o segredo das grandes empresas que têm essa tecnologia nas mãos e aos poucos vai colocando no mercado e alguma coisa ela guarda e mantém, sabe-se lá para quê. Um grande cientista americano, não tem o nome, eles nunca vão colocar os seus nomes, tem sempre um pseudônimo, mas ele estava comentando que a NSA, a Agência Nacional de Segurança, que é a toda poderosa agência dos Estados Unidos, governamental, muito mais poderosa que a CIA, ela já operava computadores em meados da década de 60 com uma velocidade de processamento de aproximadamente 650 MHz. Só para colocar isso em ideia, dentro da área privada foram 35 anos para os computadores pessoais, como esse que eu estou falando com vocês aqui, atingir essa marca. Então nós temos que ver que existe uma tecnologia paralela, escondida, e a outra pública. Quando nós vemos essa tecnologia maravilhosa que nós estamos usando aqui hoje, por exemplo, nas nossas mãos, qualquer celular é um microcomputador fantástico. Imagino que não está nas mãos das organizações militares mais secretas e dessas grandes corporações. É inimaginável o poder que ele tem. Quem assistiu o filme Snowden viu exatamente o que eles podem fazer. Computadores que podem observar a sua casa mesmo estando desligado. Se você olhar a câmera de algumas personalidades do mundo, eles têm uma fita crepezinha, um tapezinho em cima da câmera, eu também coloco em cima da minha. Mesmo desligado, você está fornecendo informações. Então, isso nos leva a pensar na quantidade de tecnologia que existe, impensáveis que existem dentro dessas organizações. Bom, é muito provável que alguma dessas empresas, sejam elas militares ou particulares, né, não seja capaz de duplicar todos os recursos que eles conseguiram de objetos recolhidos, supostos discos caídos pelo mundo inteiro. Como eu sempre falei, Roswell foi um deles, são mais de 50.
Então nós temos recolhimento desse material, talvez eles não tenham tido capacidade de reproduzir alguma coisa, mas outras sim, como circuito integrado que apareceu de repente, fibras de alta resistência, tecnologia laser, fibra ótica. Essas afirmações foram negadas durante muito tempo, muita gente afirmando, outras negando. Mas existe uma lógica, e aí é que nós vamos ver. Eles guardam o que interessa para eles como lucro de mercado. A outra parte eles colocam na área militar. Né? Se alguma dessas tecnologias exóticas avançadas, né, radicais, fossem muito avançadas para serem compartilhadas, com certeza eles vão reter. E isso já existe. Eu volto a falar do filme do Snowden, a tecnologia que eles usavam para fazer lá. Então, o Snowden estava baseado no Havaí. Eu estive lá há pouco tempo. Já tem bases militares no Havaí, incrivelmente secretas. Não falam muito em Área 51, tem área para todo canto do planeta, existem bases americanas. E é de lá que eles comandavam ataques no Afeganistão. De lá. De um escritóriozinho com ar-condicionado, eles pilotavam os drones e faziam todo o sistema de vigilância por satélites. É incrível a tecnologia que eles têm. É absurda. É impensável. Parece coisa de ficção, mas é real. Então, se esse verdadeiro avanço dentro da tecnologia e os cientistas envolvidos com esse mundo oculto produzissem alguma forma de propulsão antigravitacional, né? Avanços biotecnológicos, superlongevidade, por exemplo, você pode viver muito mais, os desenvolvimentos transformariam o mundo que nós estamos vivendo completamente. Isso quebraria todo um esquema. Eu tenho conversado várias vezes sobre isso. Se houvesse uma abertura dos segredos dos arquivos UFOs imediato, o mundo viraria um caos no dia seguinte. As grandes corporações estão lutando até o fim para não permitirem isso. Você imaginou o que vai ser o caos que seria no dia seguinte ninguém precisar comprar gasolina, nem óleo diesel? Um motorzinho, uma maquinazinha antigravitacional para resolver tudo, assim como Tesla pesquisou isso profundamente? Quebraria todo o esquema da economia mundial. Os países, eles sabem que isso vai acontecer. Mas eles vão fazer isso, deve ser bem demorado, bem demorado. E nós estamos vendo por que os militares americanos que têm toda essa tecnologia não usaram essa tecnologia fantástica nas guerras que aconteceram, principalmente durante o governo Obama. As últimas agora na Síria, Iraque, Afeganistão. Eles demoraram a usar o avião invisível deles, já existia há anos, eles só foram usar depois. Ele já existia como um segredo, um super segredo. Ninguém imaginava que existiam esses aviões como o B-2, o Spirit, né, e aquele primeiro, o Skyhawk. Então nós vamos ver que empregar uma tecnologia absurda para acabar uma guerra absurda não é a vontade deles. A guerra é a mercadoria dessas grandes corporações. É isso que eu comecei a falar lá na Irmandade da Serpente, quando eu estava falando sobre o livro do William Bramley, Os Deuses do Éden. A guerra, ele começou a pesquisar por que os homens se matam e por que existem guerras. A guerra é a mercadoria. E o mais fantástico é que ele descobre que por trás disso tudo estão os ETs. E ele quase caiu para trás. Choque. Ele jamais podia imaginar isso, mas todas as pesquisas levaram a crer que havia uma influência extraterrestre ou interdimensional por trás dos governos fantoches, controlando todo o planeta, os governos do mundo, dividindo em várias facções, por isso guerreiam entre elas. E por que essas guerras são interessantes e serem mantidas, e por que esse holocausto todo, por que esse sacrifício, nós vamos ver mais adiante, né? Então a guerra interminável é muito interessante para eles. Além do que, a maioria desses diretores de grandes empresas e alguns países são verdadeiros psicopatas. Eles não têm o menor sentimento de culpa, nem o menor remorso. Eles estão ali pelo poder. A razão do poder é o próprio poder, ou então respondendo como marionetes a um poder maior que está por trás. Também eu errei o nome do avião. É o Falcão Noturno, é o F-117A. Foi o primeiro avião invisível, é o Nighthawk, né? Então ele é o caça furtivo, foi usado na guerra do Iraque. E aí nós estamos vendo que os anos passaram, né, e viraram décadas, e o mundo entrou no século XXI, todo mundo esperando uma reviravolta, não houve nenhuma reviravolta. A estrutura militar dos Estados Unidos tornou-se dominada por empreiteiros privados, viraram empresas privadas. O mundo se tornou uma aldeia global. Enquanto isso, os guardiões secretos, né, do mistério dos OVNIs se tornaram mais internacionais. E também se tornaram privados em grande parte, como falei no início. Então, dada essa mistura
de bastante dinheiro de governo, conexões privadas e um segredo extraterrestre, nós temos a possibilidade que há 6 décadas exista um grupo, né, pelo menos 70 anos, existe um grupo clandestino que possui tecnologia e que é muito superior à tecnologia que nós usamos hoje. Então eles têm essa capacidade e essa tecnologia ainda está indisponível para nós todos. Essa chá de gengibre. Como nós vamos vendo aqui agora, que essa rede subterrânea proporciona um alto grau de sigilo e independência de ação, independente de qualquer governo. Isso é quase que fosse uma civilização separada, né? Que separou-se da nossa. É uma civilização separatista, porque se mantém por trás das cortinas, controlando o outro lado, interagindo, né, com a gente. Os membros delas vão, voltam entre a realidade oficial, alguns ocupam cargos oficiais, outros saem desses cargos, eles ficam transitando. Então, quando a divulgação, que a gente tanto espera, finalmente chegar no futuro, ela vai revelar a existência desse grupo, de um grupo que puxou as cordas do segredo dos OVNIs por muitos anos, por várias décadas, e muita gente morreu por causa disso. Foi perseguida, foi execrada, e esse grupo vai se tornar infame. Eles são os bandidos. Não é por isso que também a abertura tem demorado, porque existe essa possibilidade. Quem foi que controlou isso? Quem foi que sacaneou a gente durante tanto tempo? Então nós vamos procurar saber quem eram essas corporações. Daí a demora, daí essa coisa bem lenta. Muita gente me pergunta por que não acontece, por que eles não se revelam? Que existe a estrutura do poder por trás, para uma agenda desconhecida que a gente está tentando entender. Eu montoeira de gente, uma série de escritores, pesquisadores, jornalistas investigativos pelo mundo inteiro estão tentando descobrir quem é que está por trás disso tudo, né? Então, com a possibilidade deles serem descobertos, ser tudo divulgado e ver quem é que está por trás, eles ficam morrendo de medo, eles não querem, eles vão fazer todo o possível para manter esses segredos o maior parte do tempo oculto, né? Que uma vez que a existência deles seja revelada, eles vão perder seus papéis de poder, eles vão descobrir que as marionetes também têm poder, né? Eles não podem controlar tudo. Embora eles nunca revelem a sua escolha, existem circunstâncias que podem forçar essa decisão, como aconteceu há pouco tempo. Uma decisão, alguma racha aconteceu, alguma quebradinha no sistema. E não importa enquanto essas ideias sejam fechadas, o segredo vai ser revelado. Esse segredo já causou muitas mortes. E agora nós queremos salvar esse nosso lindo planeta azul, né? Então, Abraham Lincoln falou sobre isso. Ele disse que você pode enganar todas as pessoas a maior parte do tempo. Você pode até enganar algumas pessoas o tempo todo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Abraham Lincoln falou isso. Você vê, a mudança pode acontecer numa velocidade de tirar o fôlego. Também é essa possibilidade, né? Considere-se, por exemplo, nós temos um exemplo disso, quem já tem uns seus 50 anos ou um pouco mais, lembra da queda do comunismo na União Soviética. A queda da União Soviética, né? Durou 70 anos. A União Soviética era o inimigo implacável da América e do mundo livre na época. Inimigos aliados que estavam ali forçados, ela tinha um grande império, e aquilo caiu da noite para o dia, como um flash, um relâmpago, né? Então todo mundo que vivia aqui do outro lado do mundo livre pôde ver o que era a União Soviética, uma grande porcaria. Eu conheci alguns países comunistas e tenho como falar disso de cadeira. Quem viu Berlim dividida, a Berlim Oriental era uma cena de um pesadelo. E eu nunca conheci ninguém pulando para o lado de lá, sempre do lado para cá, e alguns que morreram tentando fugir. Assim como eu não vejo americanos nadando para Cuba. Então as repúblicas soviéticas ficaram independentes e toda a Europa Oriental começou a realizar eleições livres. Essa mudança foi rápida. Eu jamais poderia imaginar que o Império Soviético fosse cair. Aí viu-se que eles tinham uma grande eficiência em economia, em tecnologia, em informática, era péssima, quase zero. Os aviões, os caças, todos os aviões sofisticados soviéticos ainda usavam tecnologia analógica, reloginhos, ao invés de tecnologia digital. Eles tinham um péssimo programa, como continuam tendo ainda. Não tem a internet como nós temos, nem o Google como nós temos, como não tem na China, nem na Coreia.
falam muito mal dos americanos, já sofri alguns xingamentos aqui, me chamando de puxa-saco de americano, com outras palavras. Bom, eu não ligo, mas reclamam do americano usando uma internet americana, foi inventada na Califórnia, a ARPANET, primeiro militar, depois atendeu as universidades, depois espalhou pelo mundo, no computador inventado por um americano, no Facebook inventado por um americano, no YouTube, no celular inventado por um americano, e a maioria deles de origem judaica, para incomodar mais ainda. Pois ou você domina ou será dominado, ou conquista ou será conquistado, ou então aprenda a se defender. Esse é o nosso planeta. Não tem como fugir disso. Essa coisa de wage, da sociedade tribal, livre, isso não existe. Nós não fomos preparados para isso. Nós temos que aprender a viver em paz. É por isso que nós estamos evoluindo. Eu espero, né? Então, para encerrar essa segunda parte, nós vamos falar sobre a revelação da realidade UFO. Ela é assim. Ela é uma verdade óbvia, ela é clara e ausente ao mesmo tempo. É um paradoxo. De fato, a revelação sobre os UFOs ou OVNIs é um grande paradoxo. É impossível, mas é inevitável. Até já.